Erga suas mãos e aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Bom dia a todos, como vocês estão? Amém. Eu quero, nesse tempo agora, convidar uma pessoa para estar aqui comigo, né? Já está aqui na igreja, mas vai estar vindo aqui em cima. Nosso amigo e irmão pastor Urso. Amém? Glória a Deus. Louve ao Senhor pela vida dele. Ele vai se apresentar melhor. Ele vai falar um pouquinho mais a respeito de quem que ele é, o verdadeiro nome dele. Mas ele é chamado assim carinhosamente. E eu quero que vocês o recebam com todo carinho, com todo respeito. É um homem de Deus. Tem desenvolvido um trabalho maravilhoso de missões, junto com a comunidade cristã Zona Sul, não é isso mesmo? E ele vai falar mais a respeito dele, mas eu gostaria que você estendesse suas mãos e abençoasse ele nessa manhã. Sabe, com tudo aquilo que você deseja que o Senhor venha derramar sobre esse lugar, venha fluir através dele, e pedir ao Senhor para que cubra a casa, a família, todo o trabalho que ele tem desenvolvido no reino de Deus. Amém? Estenda suas mãos. Pai, nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida, Pai. Colocamos em Tuas mãos a vida do pastor, da sua família, todo o seu ministério. Pedimos ao Senhor nessa manhã, Espírito Santo de Deus, usa Ele poderosamente, como nós sabemos que o Senhor já tem usado. Espírito Santo de Deus, flua com liberalidade. Espírito Santo de Deus, que através da sua palavra que foi confiada na vida do teu filho, Pai, o Senhor possa edificar a tua santa igreja. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que ele continue sendo esse canal de bênção, Senhor. Nós colocamos aqui debaixo das tuas mãos, o teu sangue, Pai, tudo aquilo que diz respeito à vida dele, Pai. E nós pedimos ao Senhor, Pai, fale poderosamente através do teu filho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louve ao Senhor mais uma vez pela vida dele. Amém? Liberar o microfone aqui, né? Show. Tranquilo? Aleluias. Glória a Deus. Muito bom poder participar aqui com os irmãos, com a igreja. Fico feliz. Podem nos assentar, né? Fiquem à vontade. Obrigado. Então, me chamo Michael, conhecido como Urso, Pastor Urso. E sou de São Paulo, interior de São Paulo, Mogi Guaçu. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar com os irmãos, junto com minha esposa, a Luísa, carioca. Uma bênção na minha vida e viemos com essa alegria, com esse desejo no coração que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue ministrando os nossos corações. E eu sou pastor há alguns anos, desde 2012. Tenho tido um encontro com o Senhor em 2003, uma comunidade dos hips, uma comunidade alternativa, no qual tive essa experiência maravilhosa de conhecer o Senhor. E ao longo dos anos eu tenho caminhado, em aprendendo com Deus, em ouvindo Sua voz, aprendendo a Tua palavra. E hoje nós estamos inseridos num contexto alternativo, um ministério chamado Cristo House, qual sou um dos pastores desse ministério. E a gente caminha hoje com casas, chamada Cristo House, também essas bases, no qual a gente recebe, acolhe os hips que estão de passagem na cidade. Temos uma aqui em Belo Horizonte atualmente, uma há alguns anos já em Santo Tomé das Letras, sul de Minas, considerada a terceira cidade mística da América Latina, lugar no qual muitas representações, vamos dizer, religiosas, e estamos lá como comunidade de fé, na pessoa de Jesus. E é um privilégio, novamente falo, de estar aqui, porque é interessante o que Deus está fazendo com a sua igreja nesse tempo. Ou seja, o que Deus está fazendo com a minha e com a sua vida. É muito importante
importante isso, de todos esses ajuntamentos, de todas essas maravilhas da parte de Deus que temos ouvido sobre a terra, eu e você fazemos parte desse contexto, amém? Cada um de nós fazemos parte do que Deus está realizando, ou devemos fazer parte do que Deus está realizando. Então, nessa casa a gente acolhe os hips que estão de passagem em Belo Horizonte, onde a gente proporciona esse descanso, né, para lavar sua roupa, enfim, é um momento mesmo desse lar. Interessante que, né, também viajamos muito, muitas vezes temos situações que dormimos no carro, como eu e minha esposa, a gente já saiu de casa já preparado para dormir no carro, colchão e tudo mais, então nos traz esse conforto, mas ao mesmo tempo, se passar 1, 2 dias, 1 mês, dormindo no carro, aí chega um momento que é prazeroso você chegar na casa e dormir e descansar. E nós vemos isso muito claramente na vida deles. Quando passam, às vezes, um período, fica na casa, descansando e falam, cara, agora eu consegui dormir, consegui descansar. Essa referência simples que nós vemos do cuidado de Deus. E durante esse tempo aqui em Belo Horizonte, nós temos participado, né, ativamente na Praça 7, onde há os cultos lá da missão. A gente se reúne na Praça 7 todas as quarta-feiras. Peço oração pela igreja e pelas quadras que a gente vai estar ministrando. E estamos compartilhando a fé lá de Cristo Jesus na praça. E esse é um pouco, né, do trabalho que fazemos, na verdade. Mas basicamente é isso, estar no contexto alternativo, estar no contexto junto, né, desse grupo, né, dessa nação, desse povo chamado Hips, que o Senhor ele tem agido de formas diferentes, né, sobre as pessoas, sobre os povos na terra. E os Hips em particular, esse grupo lá dos anos 70, um grupo de pessoas que se levantaram, né, de uma certa forma contra a sociedade, que estava sendo imposto. E interessante que essa busca, né, da tal liberdade, então tem essa expressão de paz e amor, né, entre a figura do hippie, né, paz e amor e tal. Essa paz e amor sem Cristo, ela não existe. E eles buscaram essa paz, esse amor, eles queriam se vincular das grandes cidades e expressando contra tudo aquilo que foi imposto, né, a questão da família e tudo mais. O ser humano em si, ele foi se perdendo como sempre. E é muito interessante que nessa época houve esse grande evento chamado Woodstock, que está aí na história, né, sendo contado até hoje. Muitos jovens juntos, né, aquela piração de som e tudo mais, uso de tudo quanto é tipo de droga. O que ocorreu depois disso foi uma visitação de Deus nesse movimento. O Senhor começou assim, encher, batizar os jovens com o Espírito Santo. As pessoas começaram a estar cheias da presença de Deus. Aquilo que eles buscavam, aquela paz e amor, eles receberam genuinamente da parte do Senhor. Onde o movimento, né, Jesus People surgiu, aonde aqueles jovens cheios de Deus falando e anunciando, muitos ao tocar o telefone, aí as pessoas pegavam no telefone e falavam alô. Eu dizia, Jesus te ama. As pessoas tinham aquela alegria de compartilhar desse amor por Jesus. E até na época o Billy Graham ele foi, né, para ouvir sobre isso, né, de perto, o que era isso que estava acontecendo. Ele escreveu um livro e confirmando o ato genuíno do Espírito Santo naquele povo. Interessante como Deus confirmando a ação, o poder dele sobre a terra. E hoje nós estamos nesse contexto, no meio das chamados malucos de BR, né, no contexto Brasil. Essa galera alternativa que viaja, trabalha com artesanato. Inclusive, né, eu e minha esposa continuamos com o artesanato. Temos alguns materiais que trouxemos aí, depois se vocês quiserem olhar, né, prestigiar, porque essa parte da arte é bacana, né, se você contemplar, né, a arte em si. Melhorou, né? Glória a Deus.
contemplar, né? Porque Deus, Ele criou todas as coisas, amém? Deus, Ele estabeleceu a forma, o formato de todas as coisas. E é interessante que hoje, como igreja, no contexto que vivemos, o Senhor está deixando cada vez mais claro para mim, para você, a importância nossa no que Ele está realizando. Existe algo que o Senhor já está fazendo há muito tempo. Há muito tempo. Ele está indo em encontro ao ser humano. Ele está visitando o ser humano. Ele está alcançando o ser humano. Assim como Ele tem alcançado a mim e a você. Glória a Deus por isso. Ele nos alcançou. Ele veio ao nosso encontro. Então, irmãos, ao receber, né, este convite, essa oportunidade maravilhosa de estar aqui com vocês, o Senhor Ele colocou me lembrou, na verdade, de uma frase que eu costumo dizer. E ao decorrer dessa frase, né, que o Senhor me recordou, eu gostaria de compartilhar um pouco sobre esse tema, né, missional, de sermos a igreja missional, de como o Senhor está atuando na terra. Gostaria que você pudesse abrir em Mateus 28, quem está aí com a Bíblia. Mateus, capítulo 28, versículo de número 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E vemos também no livro de Atos, capítulo 1, Jesus falando também com seus discípulos, com os apóstolos. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se a seus olhos. Então nós vemos aqui um relato, tanto do ensino de Jesus aos seus apóstolos, para ir e fazer discípulos, como ele também dá uma orientação que esses vão receber da parte de Deus poder para isso. E testemunha, como já ouvimos, né, como nós estudamos, são mártires, pessoas que realmente iam entregar suas vidas em prol do Evangelho, em prol da vida de Jesus. Isso aconteceu sobre a vida dos apóstolos. Homens cheios de fraquezas, cheios de dores, mas que se tornaram realmente essas testemunhas, esses mártires, pessoas que deram a vida por causa do Evangelho. E não é diferente para mim e para você, só que muitas vezes realmente assusta, né? Você entrar num lugar hostil, estar numa condição hostil para anunciar o Evangelho. Como conversamos agora há pouco, né? O cenário, alguns anos atrás, do Evangelho, pessoas andando a cavalo, a pé, e hoje nós vemos um cenário em vários lugares do mundo, como é difícil ainda manter essa comunhão, né? Esse foco de você compartilhar da fé com as outras pessoas. E hoje nós estamos inseridos nesse contexto, e no qual nós estamos sendo ministrados e levados a compreender essa questão missional, a importância da nossa posição
em casa, como pessoa, como ser humano, né, na cidade, né, e como esse contexto nosso como igreja, né, faz a diferença. Me veio essa palavra, essa frase no meu coração, que o ficar faz parte do it. Se pudesse repetir comigo, o ficar faz parte do it. Novamente, o ficar faz parte do it. Há alguns anos temos ouvido e visto muitas coisas no meio da igreja, na mídia e tudo mais, e aumenta o escândalo, aumenta as coisas erradas, né, nas instituições. E eu sempre ouvi as pessoas reclamar das igrejas, né, do que está sendo pregado, do que está sendo ensinado, ministrado. E eu falava, né, pensava comigo, orava ao Senhor, falava, mas qual é a resposta de Deus para isso? A gente fica insatisfeito com o que a gente vê, a gente fica insatisfeito com aquilo que a gente ouve, mas qual é a resposta de Deus para essas coisas? Como Deus está interagindo com isso? Nós saímos, né, estamos ainda num contexto difícil em relação a essa enfermidade que tem assolado e ceifado a muitos, mas algum tempo atrás nós estávamos mais privados de nos reunirmos, amém? Estava com mais dificuldade de ter essa liberdade que nós estamos tendo agora, e as pessoas ficaram em seus lares, ficaram em suas casas, começaram a refletir, pensar mais sobre a vida geral, e eu ficava pensando nisso. Falei, a igreja está numa condição hoje que ela está tendo o privilégio de cada uma dessas pessoas buscar ao Senhor, ouvir ao Senhor, clamar ao Senhor, que esse é o papel nosso, esse relacionamento diário. E de alguma forma esse contexto mundial levou as pessoas a ficarem em casa, a gastarem mais tempo, né, ou se esforçar mais tempo naquilo que até então estava difícil, ler as escrituras, orar, enfim, mas infelizmente muitos não aproveitaram, como não estão aproveitando ainda. Mas mesmo assim o Senhor, Ele continua trazendo sobre a igreja a importância do nosso papel. Porque essa frase veio ao meu coração, é interessante isso, porque eu posso contar um pouco do que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. E é o que Deus, Ele espera, né, que Ele continue fazendo em você e através de você. Em 2003, quando eu me converti, eu estava viajando também, que nem os hippies aí, cheio de projeto, eu vou para cá, eu vou para lá, e, enfim. Fiquei sabendo de uma comunidade onde tinha uns hippies lá e trabalhavam com sementes, e os hippies eram crentes. Achei interessante as sementes, né, e ser crente, mas o meu foco era as sementes, era passar lá e pegar esse material, essa matéria-prima para o artesanato. Então outro hippie me convenceu e fomos para essa comunidade. Chegamos lá em 2003, finalzinho de 2003, e sendo recebido por eles, aquela vila de hippie no meio do mato, eu comecei a ouvir o evangelho lá. Tinha os cultos de manhã e de noite todos os dias, e estava lá ouvindo o evangelho. Um dia eu dei ouvido ao evangelho, eu parei, prestei atenção no que estava sendo falado e falei, cara, se é isso mesmo, eu quero. Eu quero que meus pecados sejam perdoados, eu quero uma nova vida, eu quero meu coração restaurado, eu quero isso. E o Senhor, Ele me visitou, o Senhor, Ele transformou a minha vida, Ele restaurou a minha vida. Ele encheu meu coração de paz e de amor. A paz e amor realmente existe na pessoa de Cristo. É fascinante isso, como Deus, Ele transforma o coração do homem. Então nós devemos lembrar dessa ação de Deus em nós, Ele nos visitando, Ele vindo ao nosso encontro e transformando cada um de nós. E aí, beleza, chapado do amor de Deus, cheio dessa alegria, eu falei com o Senhor, agora eu vou para Mogi Guaçu, para São Paulo, onde está minha família. Eu sempre conto isso, faz parte, né, da minha história. Eu tive assim imaginei o meu irmão no momento. Meu irmão
crente em Jesus, assembleano, paletó e gravata. Então me veio a imagem dele, e eu naquele contexto alternativo. Eu falei assim: Senhor Jesus, agora eu entendo que meu irmão se transformou, vestiu roupas diferentes para te servir. Ficou claro para mim isso. E essa foi a minha oração: Senhor, eu quero voltar para lá e quero te servir lá. Não importa mais cabelo, barba, beice, nada, não importa, assim, eu me lancei. E aí foi quando eu vi a primeira vez o Espírito Santo dizer para mim: fique aqui, que eu vou te usar aqui. Aí eu fiquei lá na comunidade. E aí o Senhor foi ministrando, foi me ensinando, dia a dia, na caminhada ali com a galera. Eu orava ao Senhor, eu queria amar, eu orava ao Senhor, eu queria jejuar, e eu começava a apresentar coisas do meu cotidiano ao Senhor em oração. Mas essa foi a primeira experiência. O Senhor falou claro comigo: não fica. Eu queria ir, queria voltar para a família. Doideira, né? A gente já assim, se entrega e quer algo, o Senhor vem dar uma direção. E é como é importante esse norte de Deus, como é importante essa instrução do Senhor. Aí passou-se anos, estou eu pastor no meio dos hippies, anunciando este amor dele, pregando a palavra no meio dos hippies, nesse contexto alternativo. E o interessante é que nesse tempo Deus também me usa para pegar pessoas com todo jeito alternativo e entender que ela precisa ter uma mudança de visual, mudança. Ele faz isso. A gente não prega para que as pessoas se convertam e se tornem hippies. E há essa intenção, para a gente não compartilhar da fé com as pessoas, para que as pessoas se tornem um padrão que a gente esteja acostumado, que seria servir ao Senhor. Então é muito importante nós, Igreja do Senhor, continuarmos atentos à voz do Espírito Santo. A importância que nós temos no reino, de como o Senhor fala com cada um de nós. E essa direção específica do Senhor para a nossa vida faz toda a diferença. Porque a gente compara muitas vezes. Poxa, eu queria ser missionário não sei aonde. Aí o Espírito Santo, então começa aí. Começa aí me ouvindo, começa aí me obedecendo, começa a fazer coisas simples, né? A primeira serviço, o primeiro encargo que eu recebi, eu fico feliz de compartilhar, era isso. Eu tinha a oportunidade, antes do culto, arrumar as cadeiras para as pessoas virem sentar e ouvir o Evangelho. E eu ficava animado, porque não, eu vou lá arrumar as cadeiras, porque vai começar o culto, o pessoal vai sentar e vai ouvir o Evangelho. Deus, obrigado por esse privilégio. E aonde eu arrumava as cadeiras, do lado era a cozinha comunitária. De manhã todo mundo tomava o café e depois vinha para o culto. E aí o primeiro, o segundo dia, a primeira semana animadão, teve um momento que eu parei, olhei um monte de cadeira e olhei uma fila cheia de gente, cheia de maluco, cheia de homem ali, que poderia me ajudar a arrumar as cadeiras mais rápido. Aí eu parei, fiquei olhando para o lado assim, pensei comigo, falei, poxa vida, né? Um monte de gente, aí só eu para arrumar cadeira, já comecei a ficar desgostoso do que eu estava fazendo. Eu trago isso porque é simples, é o cotidiano, é o dia a dia. É como a gente vai se azedando na caminhada. Como a gente fica emocionado a princípio, mas depois o dia a dia vai sendo maçante, as coisas vão perdendo a importância. E nesse contexto de comunidade, como era muita gente, eram muitas funções, então de manhã eu ia para uma oficina, tinha alguém que tomava conta da oficina. E era responsável, então ele coordenava como tinha que ser. Eu ia lá, tinha que pegar o material, tinha que apresentar o tanto de coisa que eu ia fazer, entregar o que eu fiz. Acabava o momento da oficina, aí na hora do almoço tinha as pessoas responsáveis no almoço, isso dentro da comunidade. Aí chegava a tarde, batia o sino, todo mundo recolhia para uma faxina. Toda 4 horas da tarde batia um sinão lá e todo mundo para a faxina, para participar da faxina. Aí tinha outra pessoa que era responsável pela faxina, era outro líder que estava ali comunicando o que tinha que ser feito. E essa foi a rotina. Chegava à noite, começava um processo que chamava Atalaia, das 7 horas da noite, ininterrupto até 6 horas da manhã. 2 pessoas, de hora em hora, né, pegavam óleo e ficavam caminhando na comunidade, orando e tomando conta da comunidade. Isso a noite toda. E eu fui inserido nesse contexto também. Eu tinha na escala o dia que eu ia. 2 horas da manhã me chamava, 7 horas
da manhã às vezes. Então assim, dentro das escalas, às vezes de madrugada, 4 horas da manhã, me chamavam para fazer das 4 às 5 com outra pessoa. E esse convívio, esse dia a dia, levava as pessoas a isso, a compreender que o Senhor queria que elas se movessem, que as pessoas pudessem participar ali, que Deus estava fazendo naquela comunidade, no meio do mato, no meio daqueles rios ali. E a minha caminhada, ela surgiu assim, ao dia a dia, né, ouvindo as pessoas. Eu lembro que eu pedia muito para o Senhor, me ensina a amar. De repente chegou uma pessoa lá que o jeito que ela arrastava o pé no chão me incomodava. O jeito que ela sorria me incomodava. Se ela subiava, ela me incomodava. Tudo que ela fazia me incomodava. E eu não entendia aqui, falei, Deus, o que está acontecendo? A pessoa estava lá, passando lá fora e conversando com o outro, me irritava a voz. Misericórdia, Senhor. E aí um belo dia eu chegando em casa, no quarto lá dos solteiros, a hora da refeição, fui correndo pegar meu prato para a cozinha comunitária que ia fechar. Quando eu chego no meu quarto, ele está com o meu prato na minha cama comendo. Eu falei, misericórdia. Eu olhei para, não consegui ficar dentro do quarto, eu saí para fora, tremendo assim. E lá fora, tremendo, e ele lá dentro do quarto, não é possível uma coisa dessa. E lá fora, pedindo misericórdia, graças a Deus, porque eu já tinha passado um monte de besteira em relação a ele no meu coração. Eu falei, Deus, me perdoa, me ajuda, tem misericórdia de mim. Não queria ficar lembrando da cena. E aí passou-se algum tempo, voltei para o quarto, o prato com um pouco de comida, o resto de comida, ele tinha saído fora, deixou lá em cima da minha cama. Aí eu peguei o prato, fui lá para fora, cheguei num tanque que tinha lá, coloquei as mãos assim no tanque, dei uma respirada, olhei para o alto e falei, Senhor, eu te agradeço pelo Senhor me ensinar a amar. E comecei a lavar o prato. Conforme eu fui lavando o prato, foi lavando meu coração, minha mente. O negócio foi tomando uma proporção do amor de Deus dentro de mim. Mas foi algo assim, sobrenatural. Que no outro dia eu via ele assim. Eu só não corria abraçar ele porque ia pegar mal. Mas acabou, cara. Acabou o ranço. Acabou aquele negócio. Mas é o que? É Deus fazendo em nós. Para que a gente possa, com entendimento, clareza, lidar com pessoas. Que a gente quer ir para a rua, a gente quer ir para a Índia, a gente vai lidar com pessoas. Né? Fácil chegar lá na Índia e catar um gato, um cachorro, um pato, ficar brincando, trocando ideia. Né? Mas lidar com o ser humano é diferente. É complicado. E aí nós vamos lidar com pessoas que a gente não quer ouvir ela. A gente não gosta. Né? A gente tem que ser bem claro com isso. A gente não gosta das pessoas. Estranho isso, né? Às vezes eu chego no ambiente assim, eu olho assim e falo, cara, talvez eu não goste de você. Por quê? Não sei. Eu simplesmente olhei assim, achei estranho. Eu simplesmente olhei assim e falei, cara, por que essa pessoa tá... Por que me olhou assim? Por que fez isso? Nós, seres humanos, nós olhamos para as pessoas e de repente do nada a gente fica meio com o pé atrás. E a gente conversa, o relacionamento surge, a gente, poxa vida, não é nada daquilo que eu pensava. Isso é o preconceito em nós, não é um palavrão, é um pré. Você tem um conceito de alguém sem conhecer primeiro. Você acha que a pessoa é quieta, você acha que a pessoa é chata, você de repente começa a trocar ideia e fala, não, cara, não era isso. Você desconstrói na hora, mas vem a princípio. Por que eu estou usando esses exemplos, meu irmão? Como é necessário nós continuarmos ouvindo a voz do Senhor. Como é necessário nós sermos parados por Ele, para que nós possamos avançar. Né? Quando Jesus fala para ele assim, vocês vão ser revestidos. Porque as situações muitas vezes vão ser difíceis para vocês, mas vocês vão ser revestidos. Vocês vão receber da minha parte algo que vocês vão avançar. Vocês vão ser minhas testemunhas em todo quanto é lugar. É necessário, assim, compreendermos, como falamos agora de manhã, existem vidas que não foram escritas, suas experiências, irmãos, irmãs nossos, crianças no Senhor, que fizeram coisas fantásticas ao longo da caminhada, e hoje a gente não tem noção, não está escrito pormenores do dia a dia. E em relação a este ficar, faz parte do IT,
tem a ver com obediência. Enquanto nós obedecemos, a missão dele, o que Deus está realizando, ela é realizada por nós. Amém? Deus está fazendo a vontade dele em nós e através de nós. Então esse contexto de pandemia fez com que as pessoas pudessem ter essa oportunidade de rever, poxa vida, como é que eu posso ser útil agora? As redes sociais bombaram e continuam bombando, por quê? Porque as pessoas entenderam que são ferramentas. Muitas pessoas estão sendo ministradas hoje. Eu estava ouvindo esses dias uma reportagem que eles estão preparando um cenário virtual para as pessoas interagirem, para ficar mais fácil do que só mandar mensagem e ouvir áudio. Então eles estão preparando um cenário para isso, para as pessoas entrarem num cenário virtual e ficar trocando ideia. Mas isso já existe de alguma forma nos jogos e tudo mais. E nesse discurso até hoje eu ouvi novamente sobre isso, né, das pessoas entrarem nos jogos e começar a trocar ideia, e esse ambiente de diálogo fazer com que elas comuniquem o Evangelho. Elas compartilham da fé em Jesus. E às vezes as pessoas entram no jogo, ela vai lá num cenário no jogo e os caras estão lá com arma na mão. E aí vocês não vão sair, não vão matar um outro, não, a gente só entra aqui para trocar ideia, senta aí, vamos aqui fora. Esse cenário virtual, para trazer um pouco dessa realidade para as pessoas. Que loucura isso! E está acontecendo isso. As pessoas aproveitando as oportunidades e querendo ter esse relacionamento, mesmo não podendo presencial, à distância. E é o mundo necessitando de pessoas como eu e você para falar do Senhor. Falar das maravilhas que Ele tem feito, mas das maravilhas que Ele tem feito em nós. Você vai comunicar, você vai compartilhar a presença do Senhor. Jesus, Ele instrui os discípulos, a palavra fala que Ele sobe. Quando nós lemos os seus ensinos em João, Ele diz que era necessário que Ele subisse, mas Ele não ia deixar a gente órfão. Ele ia enviar o Consolador, o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo hoje nos move na terra em obediência ao Senhor. Ele nos guia a toda a verdade. Então, se hoje nós estamos unidos aqui nesta manhã para aprendermos, lembrarmos esse contexto hoje como igreja, a importância de sermos discípulos do Senhor em casa, no nosso convívio na família, no convívio no nosso bairro, né? E isso toma uma proporção, como nós vemos em Atos. Vocês vão ser minhas testemunhas aqui dentro, ali fora, na rua de baixo, na outra quadra, no centro, e assim para onde caminhamos. Essa é a realidade da vontade de Deus sobre os seus discípulos. E o mais interessante é isso, é algo novo, é novidade para nós. Quando nós lemos a grande comissão, quando nós vemos em Atos, tem algo novo aqui, algo que a gente não ouviu ainda, tem algo que a gente não estudou ainda sobre isso. Mas como é importante nós continuarmos sendo parados por Deus para avançarmos. Como é necessário o Senhor continuar assim, nos movendo segundo a sua vontade, e bate de frente com a nossa. É inevitável isso. Então, quando eu uso esses exemplos no início da minha caminhada, é o que eu vivo ainda hoje. Eu chego num ambiente com um monte de hippie, um monte de maluco, então umas figuras muito massas, assim, se eu olhar. Aí de repente eu olho, não gosto de um e não gosto de outro. E aí eu lembro que Jesus não me ensinou a gostar ou não gostar. Jesus me ensinou a amar. Aí faz toda a diferença. Então, se eu chego num ambiente que eu não gosto de um, de outro, para mim tanto faz, porque eu amo. Eu tenho clareza de olhar para cada um de vocês e eu amo vocês. Mas você nem me conhece, nem conviveu comigo? Não, foi o que o Senhor colocou no meu coração, esse amor dele. Um amor profundo, um amor que nos resgata mesmo. Ele veio ao meu alcance. Então, quando nós olhamos pessoas próximas de nós, nós podemos chegar até essas pessoas, apresentar a elas este
Deus maravilhoso. Resgatar isso em nosso coração. Abra comigo lá em Mateus capítulo 9. Esse dia eu estava ministrando na praça, esses dias, quarta-feira agora, e o Senhor me trouxe essa palavra no coração. Mateus capítulo 9. Mateus, ele narra aqui um acontecimento, um cenário. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto maravilhoso, glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O cenário é esse: Jesus indo para sua casa, Jesus indo para um local onde ele estava habitando. Nós vemos esses detalhes que tanto agregam aqui como enche mais de detalhes esse cenário quando nós lemos tanto Marcos capítulo 2 como Lucas capítulo 5. Essa mesma cena e alguns detalhes que agregam esse ensino, este momento em particular. Mas Jesus, ele vai para casa, e dentro dessa casa chega até ele um paralítico. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós entendemos que pessoas levam esse paralítico diante de Jesus. Pessoas conduzem o paralítico até Jesus. Interessante. E as pessoas tentam, a princípio, chegar com esse paralítico aonde Jesus está. E lá fala que a casa estava cheia pela multidão. E esses homens, essas pessoas não conseguiram entrar com o paralítico. E eles mudam a estratégia, levam ele por cima e descem esse paralítico diante de Jesus. E os outros evangelhos falam sobre isso, que Jesus estava lá dentro, tinha virtude para curar. E ele estava ensinando as pessoas. Então o cenário é esse: é Jesus num ambiente ensinando, trazendo ensino, compartilhando para as pessoas. E existe o que? Uma multidão, pessoas estavam ali focadas, olhando para Jesus. E essa palavra falou muito comigo, ela bateu muito de frente comigo, porque é com o contexto de um monte de gente, num local onde o mestre está ensinando, onde há virtude, há poder da parte de Deus, e de repente chega um paralítico sendo levado por pessoas. Eu acredito que o mínimo que as pessoas poderiam fazer é olhar para trás, ver o esforço das pessoas trazendo o paralítico e falar: não, deixa ele entrar. Deixa ele ir. Leva ele lá até Jesus. Estamos aqui de pé, estamos tranquilos, mas ele está paralítico. Leva lá, vamos ver se acontece algo. Mas as pessoas não. O cenário era esse. Não está escrito, mas o cenário é esse. Eles não conseguiram entrar na casa. Eles não conseguiram levar o paralítico lá para dentro. E aquelas pessoas, o que eles estavam fazendo? Qual a preocupação delas? De amontoarem, saber que Jesus estava lá dentro, ouvindo seus ensinos. Muitos não prestavam muita atenção, porque tinha muita coisa acontecendo dentro do contexto da multidão. Mas Jesus estava trazendo ensino, Jesus estava trazendo palavra lá dentro, falando do reino. E a palavra falou que lá tinha a virtude de cura. E eles não conseguiram entrar, eles não conseguiram levar o paralítico para dentro. E eles tomaram
uma atitude. Eles mudaram a estratégia e conseguiram deixar o paralítico diante de Jesus. E a palavra fala que Jesus, versículo 2: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Jesus olha para os homens que trouxeram o paralítico. Jesus olha a atitude, olha a fé deles, e aí ele olha para o paralítico e diz: seus pecados estão perdoados. Nós vemos que o evangelho genuíno da parte de Deus é esse: Jesus. O cenário da palavra, todo o contexto é apontando para a pessoa de Jesus. Ele é o nosso exemplo, Jesus. Ele continua realizando a obra. E é interessante que nós, a igreja, fomos chamados por Ele para ir agora, para fazer obras maiores do que Ele, para continuar esse trabalho aqui nessa terra. Mas como Ele é o nosso exemplo, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E como eu falo, eu repito dizer que não é nada novo para nós, amém? Não é nada novo nesse sentido, mas existe um renovo da parte do Senhor. Isso que é interessante. Como nós participamos de momentos, participamos de orações, participamos buscando o Senhor, e na caminhada o Senhor vai nos fortalecendo. Na caminhada o Senhor vai renovando as nossas forças. Na caminhada Ele vai trazendo clareza para nós, o nosso papel. Vai ficando claro para nós o que nós devemos fazer, aonde devemos ir, com quem devemos falar. E de tempos em tempos esse ficar é muito importante. Fica, irmão, fica num tempo de oração. Fica num tempo discernindo o que Deus quer. Isso é importante, por pouco tempo que pareça. Quando eu estava na comunidade, eu comecei a ter umas experiências e fui enviado ali para o Nordeste, Canoa Quebrada. E esse mesmo contexto, alugar uma casa e receber os VIPs. Só que junto com alguns irmãos morando junto, uns 8 ao total de missionários, irmãos que entenderam ir para lá também. E era o convívio, o dia a dia, o conflito. Pessoas como eu que talvez não entendia, dava mais trabalho do que ajudava, enfim. E eu comecei a ter umas responsabilidades de arrumar novamente o ambiente para ministração, preparar ali o cenário para ministração, preparar o cenário da parte da oficina para a galera produzir, para se manter na missão. E eu estava sempre em evidência. E vira e mexe eu ia para o banheiro. Era um momento assim de eu conseguir jogar minha cara no chão mesmo, literalmente, chorar e falar: Deus, me ajuda, me dá força. Eu quero ajudar, eu quero compartilhar para as pessoas, mas eu não estou conseguindo. Essa estrutura nossa de não gostar das pessoas e não tê-las assim como preciosas. E aí eu tinha esse momento lá no banheiro, clamando ao Senhor, buscando a Ele, chorava, de repente eu levantava, fortalecido, ficava para fora como se nada tivesse acontecido e compartilhava com eles essa força de Deus, essa visitação de Deus, de uma forma bem simples. Estava ali ajudando, e aí de repente: ô Urso, não, estou muito mal, é mesmo, cara? Peraí, vamos orar aqui, simples. Ô Senhor, fortalece aqui meu irmão, em nome de Jesus, simples orações, Deus interagindo, trabalhando, e depois: ô Urso, obrigado. Aí foi passando o tempo, as pessoas: você que parece que é o pastor do negócio aqui. As pessoas falavam isso. Por quê? Sabemos que é um dom. Efésios fala sobre isso, é um dom da parte de Deus. Deus libera dons para os homens, para as mulheres, né? Para que as pessoas se movam, para que haja uma edificação. É Deus realizando. Então aqui nós estamos aqui como igreja com dons da parte de Deus. O dom, ele vai ser, como se diz, reconhecido pelo corpo. Onde você for, o dom, ele é evidente. Às vezes a pessoa faz maior esforço para buscar as coisas. Deus falou: não, eu já te dei. Viva o que eu te dei, escute, entenda o que você recebeu, ande nisso, não faça comparação, porque tudo é para a glória dele, amém? Todas as coisas é para a glória dele,
tudo. Então, esse ficar foi literalmente uma voz que o Senhor me falou. Eu fiquei na comunidade, isso foi um norte para mim, que hoje eu trabalho, né, no meio da malucada, no meio dos rios, falando do amor do Senhor. Como é necessário a gente ser freado por Deus, para que a história dele seja realizada em nós. E aí passou-se um tempo, eu já estava na comunidade, já servindo aquele lance todo, já tinha voltado do Nordeste, altas experiências com Deus e tal. De repente fizeram um grupo de pessoas para ir para Santo Tomé das Letras, uma equipe também para ir lá e servir lá. E eu fui chamado nessa equipe para ir para esse evento, para ir para esse templo lá em Santo Tomé. E aí passou uns dias antes do envio, começou a vir no meu coração que eu não ia para Santo Tomé. E eu lutando, falei, não, é coisa da minha cabeça. O inimigo deve estar querendo que eu não aceite a ida para Santo Tomé e tal. Eu fui relutando. Chegou no dia do envio, um culto abençoado, os irmãos adorando ao Senhor e tal. Aí o pastor Lucas chamou toda a equipe. Todo mundo que vai para Santo Tomé vem para frente. Eu estava lá e vim para frente, todo mundo alegre, aquele negócio todo, a igreja. Vamos pôr as mãos para orar, para enviar os irmãos e tal. Aí quando eu cheguei perto do Lucas assim, ele olhou para mim assim, você já está sabendo? Eu falei, não, você vai ficar e ora por nós para sermos enviados. Na hora ali no altar ali. Aí eu peguei o microfone e falei, amém. Irmãos, bora, todo mundo levanta, vamos pôr as mãos aqui. Aí os irmãos aqui orando, abençoando, o Senhor usa e envia. E os irmãos foram e eu fiquei. Aí o ficar faz parte do id. Obedecer é melhor que sacrificar, como diz a palavra. Então, de uma forma bem simples, irmãos, o Senhor ele vai interagindo conosco. Ele vai falando com a gente, coisas simples. E a gente vai obedecendo. E essa missão de Deus, ela vai sendo realizada em nós. E de uma proporção, ela vai sendo feita através de nós. Então, você passar na rua, você sentir de chegar em alguém, colocar a mão no ombro e falar assim, Jesus te abençoe, posso orar aqui por você? Cara, às vezes você acha que não vai acontecer nada. E às vezes não acontece mesmo. Interessante isso. Vou orar aqui, eu acho que ele vai chorar. Não chora, ele olha assim, você fica bem duro assim. Amém. Obrigado, amém. Deus te abençoe, a nós todos. Mas ele vai dormir com esse barulho. Ele vai ficar pensando, quem que esse cara acha que pode estar orando por mim? Você acha que eu estou na pior? Não sei o quê. E ele vai repensando sobre o sonho. Ele vai comparando. E aí quando vê, a gente nem sabe a proporção. Mas é uma semente. É uma semente que foi lançada, ou foi uma água que foi depositada. Que a palavra diz que uns plantam, né, outros regam. Mas quem dá o crescimento é Deus. Então, se o Senhor está crescendo em nós, como diz João, é necessário que a gente diminua. É necessário que a gente baixe a guarda. É necessário que a gente fique pronto para o não de Deus. É necessário que Deus aponte o dedo na nossa cara muitas vezes e fala, vai para lá, Satanás. Isso aconteceu com Pedro. Ele recebeu a revelação, Mateus 16. Jesus, o que o povo está dizendo que eu sou aí? Uns estão dizendo que é Elias, um dos profetas, João Batista. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedrão, já tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pronto, não foi carne, não foi sangue, não foi muito estudar, não foi examinar, você não entendeu, você recebeu esta revelação, foi dada a você. Jesus falando para Pedro, não foi carne e sangue que trouxe isso para você, mas uma revelação. E eu falo, nós declaramos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nós devemos preservar isso que foi dado a nós. A gente não leu bastante, não entendi não, é uma revelação da parte do Senhor, isso é maravilhoso, isso é precioso. Então, irmãos, e aí Pedro ouve agora o plano, a missão de Deus. Jesus fala assim, agora é necessário eu ir, é necessário os caras lá pegar eu, os príncipes, os principais, os líderes, bater em mim, me matar, e eu vou ressuscitar o terceiro dia.
Pedro chamou Jesus de canto. Não, Jesus, não vai acontecer isso com você não. Jesus pega Pedro, leva na frente das pessoas. Porque Pedro, ele tira Jesus da cena para repreender ele. E aí Jesus pega Pedro e traz no meio da cena da igreja. E fala assim: ó, irmão, vai para lá, Satanás. Você está cogitando com coisas dos homens, não de Deus. Olha que interessante isso, irmãos. Imagina, quantas vezes a gente fica pensando na forma carnal das coisas, tentar na forma humana. O Senhor vai estar repreendendo a gente toda hora. O Senhor vai estar freando a gente. Para, não é assim. Você está pensando de forma diferente do que a minha. Você não está sendo conduzido, você não está sendo guiado, você está querendo conduzir. Você está querendo fazer as coisas. E a gente é craque nisso. Eu sempre falo isso, a gente é fera em estragar as coisas. Inclusive o que Deus põe na nossa mão. A gente corre para fazer isso. Depois a gente para e sente: por que, Deus? Por quê? Aí nesse momento que a gente quebranta, aí Deus visita, nos socorre, nos orienta e lembra: ó, tem um norte para você. Então, irmãos, eu tenho clareza, se você está aqui participando dessa comunidade de fé, entendendo que foi o Senhor que trouxe você para viver esse tempo, fica tranquilo. Apresenta os homens que estão sobre a sua vida, impõe as mãos mesmo, fala: Deus usa, fala comigo através dele. Deus faz, Deus honra. Deus decide fazer assim. Ele escolhe lugares, ele escolhe pessoas para falar com a gente. E aí ele pega a gente na curva, que a gente tem um padrão de como deve ser as coisas, né? De como vai ser tudo. Não, Deus fala: não, você quer que eu fale com você? Quero, Senhor, fala comigo. Então, abra bem o seu ouvido, porque eu vou falar. A nossa resposta a Deus faz toda a diferença. Amém? Então, esse é o nosso desafio hoje como igreja. E compreender essa responsabilidade que temos, né, na nossa casa, no nosso lar. Ah, mas eu não consigo falar porque o povo é... Então não fala, ora. Aí não tem ambiente para orar. Cara, vai pro banheiro, joga a carne no chão, né? Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Levanta, é simples. Não, mas tem que orar 2 horas. Não, abra o coração. Tem um momento que a gente tem que parar e falar: Deus, não dou conta. Seja honesto com Deus. Não consigo fazer isso dentro de casa. Não consigo fazer isso com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Está difícil. E levanta. Deixa o Senhor conduzir. Que seja um sorriso que você dê dentro de casa. Um abraço que você dê dentro de casa. Com amor. Do amor dele. É uma ministração. É uma ação poderosa de Deus. Voltamos para este ambiente da casa. Do lar. Jesus lá. Na casa, ensinando, pessoas perto dele, pertinho. Qual é a postura dessas pessoas? Estão prontinhas para olhar para ele assim: ah, você está blasfemando. Eles estavam lá para ouvir Jesus, mas o coração deles não recebiam nada, pelo contrário, né? Quando ele trouxe algo importante, que é a salvação da alma, esse é o propósito do Senhor vir ao nosso encontro, nos tirar da condição que nós vivíamos. Ele falou: ó, perdoado são os teus pecados. Os homens lá dentro falaram: não, isso está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Quem esse diz que é para fazer isso? E aí Jesus, ele compartilha com eles: o que vocês acham que é mais fácil dizer? Perdoados são os seus pecados ou levanta e anda? Se nós pensarmos, irmãos, se vier um paralítico aqui na frente e eu não for movido por Deus, se Deus não liberar algo sobre mim, eu vou preferir olhar para ele, continuar ministrando e falar: receba o Senhor Jesus, creia nele, há salvação, ele morreu por você. Vou até chorar para falar dessa mensagem para esse paralítico. Que eu vem aqui em cima, bora orar, igreja, ele vai levantar agora em nome de Jesus. Isso é um desafio para nós na rua, na nossa casa, no nosso contexto de bairro. A gente vê os paralíticos, vê os cegos, ir lá e pôr as mãos e orar por elas para as curar. A gente não acredita nisso na maioria das vezes, infelizmente.
gente não crê nisso. O ensino de Jesus para nós é que nós imporíamos as mãos e os enfermos seriam curados, amém? Mas nós temos dificuldade com isso, e Ele sabe disso. Deus, Ele consegue compreender a nossa humanidade. Esses dias eu estava falando, eu passei chorando em Lavras, no norte e sul de Minas. Passei uma vez, passei duas, e um cara lá tudo torto, assim, pedindo dinheiro na rua. Eu olhei do outro lado da rua, assim, eu comecei a chorar. Falei, Deus, eu não tenho coragem de ir lá e pôr as mãos nele para que ele desentorte e fique de pé. Me confrontou muito aquele cenário. E nós, como igreja, nós estamos sendo despertados da parte de Deus para nos mover mesmo, irmãos, de uma forma simples. E de passo em passo, ver Deus realizando. Não somos nós. Participando do que Ele está realizando. Nós estamos nos envolvendo no que Ele está realizando. E é necessário isso. Nós entendemos, é uma direção que Deus nos dá. Talvez a gente não vai ser essas pessoas que vão curar todo mundo. Mas de uma forma simples você vai fazer como aqueles homens. O que eles fizeram? Poxa, Jesus está lá dentro. Não, e o paralítico, hein? Se a gente levasse lá, Jesus ia curar ele. Bora. Aí juntou uns 4, chegou no cenário da casa. Poxa, a igreja está cheia, não tem como entrar. Não, mas vamos dar um jeito aí. Não, a galera não quer deixar a gente entrar. Estão tudo preocupados com... Eles estão tudo virados para dentro, assim, ó, para Jesus. Se um virou para trás, eu pensando, né? Se um virou para trás, olhou e falou assim, não, cara, eu não vou deixar entrar não, porque aí vou perder minha vaga. Eu vou ficar mais para trás, vou ficar mais distante. E as pessoas foram atraídas por Jesus. A multidão sempre ia atrás de Jesus por algo. A manifestação de cura naquela casa. O Senhor curava as pessoas na rua, as pessoas ouviam isso. E elas eram atraídas por Jesus. No Evangelho de João, quando Jesus para a multidão, falava, é necessário vocês comer minha carne e beber meu sangue. Pronto, já fez uma divisão violenta. A galera começou a parar de seguir Jesus. Duro para nós esse discurso. E o Senhor está falando uma coisa bem clara aqui, como Ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando Ele foi tentado por Satanás em Mateus 4, que Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Ele fala no Evangelho de João que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Se nós hoje caminhamos após Jesus, se hoje nós nos alimentamos da sua palavra, é nada mais coerente que nós venhamos fazer a vontade de Deus que está no céu. Amém? E nós vamos estudar, nós vamos examinar, nós vamos ter esse tempo para que o Senhor continue trazendo clareza para nós. Eu acredito que todos aqui já estão fazendo a vontade de Deus. Eu acredito nisso, que todos aqui já estão realizando a vontade de Deus. Mas nós precisamos continuar, avançar dia a dia em nos mover em obediência. Tem muitas coisas que Deus já falou para nós que é para parar de fazer. Tem muita coisa que Deus já falou para a gente fazer. E a gente vai analisando. Como eu falei, se vocês estão aqui nessa comunidade de fé e entendem que é a vontade de Deus, esse já é o norte. Essa já é a segurança que vocês têm. E aí Deus vai usar homens e mulheres para te lembrar muitas coisas, ou te corrigir. E aí entra esse ponto que fala, poxa vida, o pastor pegou pesado comigo hoje. Ele não deveria ter falado isso. Mas se todas as vezes que nós nos reunimos, nós entendemos que Deus está levantando essas pessoas para nos abençoar, essa simples oração de você impor as mãos e falar, fala comigo, Deus, quero ouvir o Senhor hoje. Me direcione, Senhor, quero fazer a tua vontade. E a palavra que está sendo liberada, ela está sendo liberada para a vida. A correção é um exemplo, essa expressão de Deus, Pai cuidando dos filhos que são cada um de nós. Então, novamente, esse cenário da casa, escrito por Mateus, essas pessoas levando o paralítico diante da porta, aí que eles, poxa, não dá para entrar, tá cheio, a galera não deixa a gente entrar. E eles tomaram uma medida, vieram
um paralítico diante de Jesus. E aí Jesus olha a fé deles. E aí diz para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. E aí ele sonda corações, sabe que a galera está falando, ele está blasfemando. E aí ele traz esse ensino. O que vocês acham que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados. Aí o paralítico levanta, ele é conduzido até ali para frente, chorando. Não, glória a Deus, aceitou Jesus. Mas está ali sentado na cadeira, chorando, feliz, porque aceitou Jesus. Mas se de repente, levanta aí agora, em nome de Jesus, e fica de pé, isso traz uma comoção, isso traz uma alegria, um júbilo, cada um proleto, porque a pessoa ela saiu daquela condição dela. Visivelmente, para nós, chama mais atenção, é mais impactante, mas Jesus está trazendo a importância da salvação. Então, tudo que nós vamos fazer hoje, irmãos, como igreja, tudo que nós vamos nos mover hoje como igreja, todos os atos que nós vamos estar realizando, é para que, como aquelas pessoas, nós possamos pegar na mão, se precisar dar esse suporte, levantar a pessoa. Eu queria apresentar aqui, aqui Jesus aqui. Conheça Jesus aqui. E aí Jesus, ele realiza essas obras maravilhosas. Nunca foi e nunca será eu e você. É Ele em nós, Ele através de nós. Toda a honra, toda a glória para Ele. Então vamos nos alinhar à sua vontade, vamos nos mover à sua vontade. Não, mas é muito simples, eu quero fazer aquilo. Não, faça o que Deus está pedindo. Esse é o poder de Deus. Salmo 114, o salmista ele declara que quando Judá ele se tornam propriedade exclusiva de Deus, ele faz essa declaração: monte, o que vocês viram que vocês estão pulando que nem carneirinho? Ao mar, porque você está se abrindo, expressões de quando Deus ele governa, cara, o contexto todo muda, a terra se derrete, tudo transporta, todas as coisas, quando nós somos governados pelo Senhor, milagres acontecem diante dos nossos olhos, mas para isso nós temos que voltar essa compreensão, esse entendimento, que o Senhor é aquele que vai, muitas vezes pedir para a gente parar. Para um pouco, abaixa um pouco o ânimo, a emoção, se concentre, tem coisas práticas para fazer, faça. Não, mas faça isso aqui, só fica, não vai não queria ir, não precisa ir não. Uma vez a gente estava num grupo, todo mundo pronto, um ônibus inteiro para fazer impacto de rua, impacto de Minas. Todo mundo, todos os missionários prontos ali, a galera tudo animado. Aí chega o pastor e fala: o seguinte, não sei o que aconteceu aqui, não vai ninguém, mas acabou o impacto, acabou tudo. Rapaz, eu achava que eram os irmãos que iam evangelizar, porque falou que não ia, mudou, acabou a palavra de bênção, todo mundo caiu na carne, cara, foi um negócio doido, todo mundo injuriado, e o Espírito Santo falou bem claro: não, vocês vão. Eu dou um sorriso sozinho lá, assim. Como assim? Não, vocês vão. Segunda vez falou comigo. Aí eu saí andando assim. Daqui a pouco o pastor chama todo mundo de novo: é o seguinte, vamos preparar que já está alugado. Aí fomos para o Papai de Minas. E no processo da ida, Deus falou, quebrou todo mundo. E aí foi interessante, eu trago esse aspecto de ouvir o Espírito Santo. Mas, irmãos, quantas vezes ele fala e eu não obedeço? Quantas vezes eu acho que é a minha cabeça, que é coisa que está só surgindo dentro de mim. Então, assim, eu estou aqui como esse exemplo. E é o que eu falo, o meu pastor, ele é um exemplo para mim de como eu devo servir Jesus. E ele continua sendo um exemplo para mim de como eu não devo servir Jesus. Assim somos nós uns aos outros. Você é um exemplo para mim de como eu devo servir Jesus. Mas você também é um exemplo de como eu não devo servir Jesus. Então, o que eu vejo de conduta errada, eu clamo: Deus, tenha misericórdia. Tem misericórdia dele, tem misericórdia de mim, ajuda-nos. Nós cobrimos uns aos outros em oração e em amor, para que ele tenha misericórdia de nós e nos ajuste na caminhada.
Então a importância do nosso papel, eu e você, nós somos importantes no reino, por mais que a gente às vezes não entenda isso. Não é quem está em evidência, não é quem está aqui ministrando, não é quem vai para tal lugar, não. Deus está realizando algo na terra. Ele está indo até os seres humanos, Ele está indo até as pessoas. E nós estamos tendo esse privilégio todos os dias de estar diante de pessoas. Amém? É um privilégio para nós. Você vê alguém quando você acorda, sai de sua casa, você está vendo as pessoas. Como nós estamos olhando para elas? Você olhar alguém com uma situação que está triste, aí você pode ser que nem esses amigos ali, falam, cara, eu vou levar essa pessoa a Jesus vai fazer alguma coisa ali. Mas onde que está Jesus? Está lá dentro da comunidade de Sabaote. Não, mas está fechada a igreja agora, como é que eu faço? Onde está Jesus? Ah, deve estar lá na outra igreja que está aberta. Então, entendeu, irmão? Qual é a referência? Onde está Jesus? Onde que a gente vai levar essas pessoas? Então hoje é fundamental, nesse cotidiano, nesse dia a dia, você pode chegar em alguém e apresentar Jesus para essa pessoa. Simplesmente falando com ela sobre Jesus. Jesus pode tirar essa angústia, Jesus pode te curar, Jesus pode mudar a sua vida. Você apresentou a mensagem, você compartilhou essa realidade. E se a pessoa ela receber isso, se ela está recebendo você, ela está recebendo Jesus e está recebendo a quem Jesus enviou. É maravilhoso isso. Quando Jesus ele envia os seus discípulos, ele fala, se for receberem vocês, estão recebendo a mim. E estão recebendo aquele que me enviou. Se estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim, estão rejeitando aquele que me enviou. Esse é um papel importante que nós temos que colocar no nosso coração. Nós estamos representando como esses pequenos cristos, né? Como cristãos hoje nós estamos no meio de uma sociedade com todas as nossas dúvidas, com todos os nossos medos, com todas as nossas dificuldades, dizendo sim, Senhor, eu quero sim fazer a tua vontade, me ajuda nesse processo. Amém? E aí Jesus olha para os homens que tinham levado o paralítico e viu fé neles. Então acredita, irmãos, Deus ele quer renovar a nossa fé nele. Como assim, pastor? Você tem autoridade. Você tem autoridade, isso é um fato. O que Jesus está querendo é que nós usamos dessa autoridade todos os dias. E a autoridade, irmãos, é para isso, para comunicar o Evangelho. Jesus salva. Jesus salva. A palavra de morte não é o final. Jesus, quando ele falou para Pedro, que Pedro repreendeu ele, Jesus falou, é necessário que eu sofra, morra e ressuscite ao terceiro dia. O final da frase é ressuscita. É ressurreição. É vida eterna. Não é morte. O final não é morte. Então nós hoje temos essa responsabilidade. Hoje nós temos esse compromisso de comunicar o Evangelho, de falar para as pessoas de Jesus, de compartilhar para as pessoas essa verdade que está em nós, em mim e em você. Nós temos esse compromisso hoje. Então é muito importante o tempo que nós estamos vivendo como igreja sobre a terra. Muita coisas acontecendo no contexto hoje para nós. A gente com toda essa liberdade que estamos tendo novamente de nos reunir, de nos mover juntos, mas para que nós continuemos a realizar a vontade de Deus, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, para que mais e mais pessoas sejam salvas, sejam transformadas. E para isso nós precisamos sim ficar, não no local físico apenas, mas ficar nos princípios que Deus já estabeleceu, ficar nesta palavra de autoridade que Ele já liberou sobre nós, ficar aguardando todos os dias essa unção nova sobre nós, esse óleo fresco da parte de Deus sobre nós,
O que nós já vivemos, o que nós experimentamos não é o suficiente. Tempos e tempos, e há temores, há dores, as frustrações. Tempos vão nos massacrando, o cotidiano vai mudando a rotina, vai mudando a história da gente. E eu estou aqui hoje, junto com vocês, precisando desta palavra, precisando dessa orientação, precisando ser recordado, para que nós possamos juntos avançar. Eu queria convidar vocês para estar aqui à frente, todos aqui à frente, em nome de Jesus. Venham com fé. Aleluias. E recordando um pouco aqui essa visão que eu tive do meu irmão da Assembleia, eu costumo dizer, o pastor Lucas também costuma dizer que eu sou assembleano disfarçado. E foi interessante o mover do Senhor na minha vida nesse aspecto. Eu comecei a estudar o básico da teologia das Assembleias de Deus no Nordeste. Ele abriu essa porta. Um hippie, estudando teologia dentro da Assembleia de Deus. Para a glória de Deus, para o louvor de Deus. E essa experiência, que eu compartilhei um pouco com os irmãos aqui na minha caminhada, e acredito que se nós sentarmos e ouvir vocês, eu vou ouvir também experiências de vocês na caminhada. E parece simples a princípio, e você tomar uma postura em relação a alguém, fazer uma ação em relação àquilo que você acha que está errado. Mas não, irmãos, é Deus realizando a sua obra em nós, no nosso coração, na nossa mente. Como eu falei, eu creio que todos aqui estão fazendo a vontade de Deus. Vocês estarem aqui nesta manhã, participarem aqui, vocês estão com seus olhos voltados para o Senhor, com o seu coração voltado para o Senhor. E ao mesmo tempo nós somos desafiados a entender que lá atrás de nós tem pessoas que estão querendo se aproximar de Jesus. Tem pessoas que querem vir aonde nós já estamos hoje, receber o que nós já recebemos hoje. E às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente está nesse ambiente, a gente está questionando, a gente não está entendendo as coisas que estão acontecendo, só que o Senhor continua realizando a sua obra. E assim como, podem ficar na liberdade, e assim como as pessoas, a multidão não deixou o homem entrar paralítico, eles tiveram que ver o paralítico sendo curado diante deles e sair diante dos seus olhos. E hoje, irmãos, com essa frase, que o ficar faz parte do id, hoje vamos permanecer no que Ele nos deu. Ele nos deu autoridade. Ele nos deu já direções, estratégias para fazermos e realizarmos sua vontade. E Ele vai continuar liberando sobre nós.